Se bem no continuar carnaval, chovendo assim, né? Aí não vai dar praia pra nada mesmo, não. não. Mas todo carnaval é chuvoso mesmo, todos. É difícil. Pelo menos 1, 2, 3 dias chove. Eu acho engraçado porque minha família é do interior, né? Hum, E aí, no carnaval, sempre a gente ia só para praia. ah, tá. A gente ia lá para Mar Azul, lá em Aracruz, né? Hum, Era a gente pisar na praia e chovia. começar a chover. Incrível. Nossa, é sempre assim. Você sabe aquela coisa de que pobre não pode ir para praia, que chove? É, Desse desse jeito. e Eu tô agora aqui pensando que meu pai também chega amanhã, né? E aproveitar para poder ir lá na orla com ele, né? Andar um pouquinho no domingo depois que ele chegasse. Mas se tiver chovendo, ele não vai de jeito nenhum. Porque ele tá vindo da Bahia hoje, né? Mas só chega amanhã. Aham. Chovendo não vai dar para ir. Tomara que passe, né? Ah, mas pensa aí que você pelo menos vai ter companhia para tomar uma cervejinha. É, verdade, viu? Ontem ele me ligou já falando, olha, amanhã eu tô indo para aí, vê se você vai me encontrar na rodoviária domingo. Falei, pode deixar, pai, que eu vou lá sim. Oh, meu Deus, que fofinho. É. Lá a gente não vai fazer nada, né? Aí eu liguei para minha prima ontem, perguntando ela se ela me dava uma carona para ir Hum. embora, né? Aí ela, já combinei com a minha irmã e tal, não sei o quê. Eu falei assim, então a gente se vê, a gente marca alguma coisa para a gente fazer, né? Mas o que a gente marca é ficar em casa falando merda e comendo carne. É, Só isso. É o que tem pra de que bom. melhor? É verdade, pra que melhor? Às vezes é melhor do que sair, né? Exatamente. Vamos esperar uns. Agora deu 8 horas. Vamos esperar até 8h10. Ah, tá Tá? bom. Pintei até minha unha de verde hoje. Eu no clima já do carnaval. Falei, não, vou pintar. Esse esmalte eu nunca usei. Aí eu falei assim, não, vou usar ele, porque hoje pode, É, entendeu? com certeza. Hoje pode. Aí eu pintei igual a minha cara, que eu pintei de noite. Ave Maria, de noite quando vai dormir amassa tudinho. É, amassou mesmo, tá toda cheia de, como é que é, relevo, né? Toda cheia de É, espessura. é por causa da coberta, a gente massa até com a pele mesmo, a massa. Pintar unha de noite é ruim que não dá para secar totalmente. Ninguém vai ver mesmo. Eu não ia pintar, não. Aí eu olhei para minha unha com o esmalte todo descascado, falei, nossa, que coisa feia, né? Uhum. Aí eu vou pintar. Ah, Pintei. melhor, pelo menos, né? Tá pintada e tá com uma cor diferente, no ritmo do carnaval. Pintei e fui lavar vasilha também. Aí, mais um motivo para amassar ela. Ah, ligo não. Ai, Ó, menina. tô querendo abrir sozinho aqui, viu? Oi? Parece que aqui tá querendo abrir sozinho. Poxa vida, Deu uma hein? clareada. Mas eu acho que vai ficar esse clima. Eu acho que vai chover tudo assim, fininho agora, sabe? É, Acho que não vai chover muito mais igual de manhã, não, porque de manhã eu tava descendo o morro da minha casa, quase que eu fui levada pela água, porque, tá muito nossa, forte mesmo. Foi uma chuva muito forte. foi. E aí eu falei assim, eu ia sair de casa às 6 horas. Aí deu 5, não, eu ia sair antes das 6. Aí deu 5 e pouco. Na hora de eu sair, começou a chover muito forte. Falei, não vou sair agora, não, vou esperar estiar. Uhum, É. estiou mesmo. Aqui, quando eu Estiou saí, mesmo. tava caindo chuvisquinho. Mas como eu moro pertinho do ponto, né? E tem uma Uhum. cobertura lá perto, né? Que tem a casa de ração na esquina. Aí não me molhei, não. Eu fiquei embaixo até agora, né? Saí de lá. Você mora onde? Aqui nos Jacaraí? Vale das Laranjeiras, Moro aqui Jacaraípe, uma... aqui nos Vale das Laranjeiras, próximo da Guarani. Ah, não conheço, não. É. Isso não. Conheço nada. Hoje, o dia Mas, de ônibus está continuando. É 1 hora mais ou menos, 40 minutos. nossa, difícil é isso, né? É. É,
Eu vim hoje meio assim, porque não sei se ia fechar o centro, né? Que o ônibus que eu venho vem do centro de Vitória. Aí eu É. falei, ai, meu Deus. Porque semana passada eu pensei que eu nem ia chegar aqui, não. Ah, porque no caso do carnaval, né, dos trio não, do desfile, né? É, menina, e aí, nossa, passou uns 3 anos tudo atrasado e cheio, que não dava nem para entrar. É, Falei, também não vou entrar no ônibus cheio desse, né? Senão morrer lá dentro, sufocado. com certeza. Aí, Sufocada com calor, né? Um monte de gente, até o é, pessoal vindo até do desfile, né? sim. E sim, eu sentei do lado de uma mulher que estava toda decorada. Estava toda. Aí, passou Estava a noite na madrugada. assim. Oh, meu Deus, cheio de grit. É, Ai, é bom, né, ter vontade, porque eu não tenho vontade nenhuma de sair assim. sério? Ah, não, eu gosto. Se tiver companhia para ir, eu vou. Quer dizer, Eu, na verdade, sempre vai eu, minha cunhada, meu irmão, minha filha, uma ou duas colegas só, minha vizinha também. Aí a gente vai e curte, né, do nosso jeito lá, da nossa horário, todo mundo vai embora junto. É muito legal. o pessoal da minha família fala que eu não sou prima deles, não, porque são todos animados, assim, né? Quando tem festa, todo mundo indo. Eu falo, ai, gente, não quero, não, eu quero ficar em casa. Olha, meu Deus do céu, é caseira. Eu tenho, acho que uma idade, assim, de uns 85, talvez, assim, idade. A médica lá do posto de trabalho fala a mesma coisa. Ela é novinha, mas diz que não tem ânimo para sair, não, que tem idade de idosa. Ela parece uma idosa, não tem ânimo dessas coisas assim também, não. Ela é igual eu. Para mim, eu deitando, ficando de boa na minha cama, tá ótimo. Aí Oh, meu Deus. minha irmã chamou para eu ir no Calypso. Eu falei, gente, Calypso. Hum, Vou pensar, não vou não. Chegar lá, tá um monte de gente. é. Banheiro sujo, que é esse banheiro coisa? Mariana tá pedindo Os para entrar. químicos, misericórdia. Banheiro sujo, mas o quê? Deixa eu pensar. Só Bebedeira, né? Que, pode chover igual hoje. E caro ainda? É ruim, prefiro guardar meu é. dinheiro e comprar uma porção na beira da praia, eu tô com vontade de Bom comer. dia. Bom Bom dia, dia, Mariana. tudo bem com você? Tudo. Tá com uma voz animada, ou... Oh, E aí, tem planos para o carnaval? eu vou ficar em casa. Aí, Mariana, igual eu. Só é de luz, fogo. Ah, não, tô querendo ir. Aí, eu queria ir em Laranjeira hoje também, que eu queria andar lá na avenida para ver se eu achava uma roupinha, né, para enfeitar o carnaval, mas eu já não fui, vou ver se eu acho aqui na Avenida Todos os Santos mesmo, alguma coisinha. Tava E, vendo que tava vendo no jornal, né? Que tá saindo essas roupas aí, tá até barato os preços das fantasias assim, de carnaval. não tá cara não, esse ano é porque muita gente, todo mundo colocou a mesma coisa, então a competição, né, faz com que ele diminua o preço, porque se não colocar, a única época que vende são esses 3 dias, se ele não colocar num preço bom, não vai vender. Você falou uma coisa interessante, isso é verdade. Se É ele não porque vender agora, tem tudo mesmo aqui mesmo, quando eu vou nas lojinhas, a vitrine, tudo com a mesma peça, a mesma coisinha. Os grupos aqui no Instagram mesmo que eu olho, tudo a mesma coisa. Então, se ele não colocar diferencial de preço, não vende. faz sentido. Aquelas É, tiarinhas, aqueles monte de negócio lá. a sainha, né? Sei que o povo está comprando arrumado. Muito. Agora tem esses conjuntinhos de hot pan, hot não sei tem lá. Aqueles que é prata, que é o topzinho e um shortinho. Conheço, não. Esse é novo, esse daí eu não tinha visto, não, mas em todas as lojas tem. Virou moda. Vai sair todo mundo igual na É. rua. É quando você vê alguém que um croppedzinho azul, vinho, prata, preto, com shortinho meia bunda, é o hot pan. É o hot pan, eu acho. É alguma coisa assim. Eu sei que é hot, é alguma coisa. É quente alguma coisa quente. É.
É igual essas lojas de departamento, né? Igual a C&A, Riachuelo. Você sai na rua, tá todo mundo igual. É, verdade, tá? Isso é mesmo. Você olha na loja, você fala, nossa, já vi umas 5 pessoas com essa roupa aqui já. Com a mesma roupa, é. Porque a seção deles, às vezes, tá em conta, mas é tudo parecido. Tudo igual. Igual aquele, como é aquela marca cara, Farm? A Farm. Não sei se vocês acham bonita as roupas da Farm. Vocês acham bonito? Eu acho é caro. Ah, eu acho a cara e feia. É Não caro tem. demais. Eu nem sabia que existia essa marca. Tem, Ah, menina. eu vejo por aí, né? Porque eu mesmo não compro, né? 200 Eu, conto a estou, roupa, não eu compro. passo é longe, Mas são as roupas tão feias. feia. É Elas são feio muito de. Parece que é caras. escroto, mas é feio. Só chique mesmo que usa nessas roupas assim, porque eu mesmo Vai que não. Eu não sou, pobre sair com uma roupa dessa na rua pra você ver. é, eu não sou chique, não. Nem eu. Não aquelas roupas de passarela lá. Você vai um pobre sair com uma roupa de passarela, vocês não vão rir da sua cara. Gente do céu, como é que o povo acha aquilo bonito? Eu não entendo, não. Gente, ó, no rico fica bonito, né? No, Pior que, hã? pior que é mesmo no rico, parece que tudo combina. É porque os ricos se ajudam, mas se um rico vê um pobre com a roupa dessa, e nós. É, verdade. Eu não sei se vocês sabem, né, assim, da Lady Gaga, não sei se você conhece. Lady Gaga? Acho que é. Uhum. Lady Gaga, é. Há uns anos atrás aí, ela fez até uma roupa de carne, não sei se vocês ficaram sabendo. De carne? Ela vestiu uma roupa de carne lá no Grammy, não sei o que, não sei o quê. Essa eu não vi, não. E as moscas posando? Misericórdia, gente. Esse daí eu não vi, não. A pesquisa para você ver, Lady Gaga, roupa de carne. E o Ah, viu? Depois... pessoal achou lindo. Falei, vai numa, Meu, uma roupa de carne ali no meio do terminal de Laranjeiras. Os vai dizer que cachorros, tá doida. os cachorros Sem contar os cachorros, né? Que não vai sair de cima. aqui no Brasil, você ficar com a roupa de carne em 30 minutos, você já tem um churrasco pronto Já já. tem um churrasco, verdade. É. Rapidinho, já feito das Ou pode mosquinhas, né? ser roubado. Ou rouba tudo, Ou rouba tudo, é verdade. deixa sem roupa. É assim mesmo. Nunca vi igual. Mas o povo achou lindo. Falei, gente, o povo é meio doido, acho. Tem noção mesmo, porque agora mais doida é uma pessoa que inventa vestir uma roupa assim. Não é, O que que passa na cabeça dessa pessoa, gente? não é. Meu Deus. Ai, meninas, é 8h12. Vou começar aqui a aula. Mas, assim, a gente tá tranquilo hoje, tá? Não tem muita coisa para falar, não. Aí, se Ah, tá vocês quiserem acompanhar, tá na página 40, tá? Pode certo. abrir o livro aí devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vai ser um encaixe perfeito. É esse? Isso, tá vendo que frase de impacto? Frase, É, encaixe. encaixe perfeito. Um encaixe perfeito. Verdade. Então, na aula... Ah, eu tô gravando, né? Botei, acho. Botou, aham. Ah, botei sim. Na última aula, a gente começou a ver sobre interações medicamentosas, né? Onde a Foi. gente viu que existem medicamentos que eles interagem tanto com outros medicamentos quanto com alimentos Com também. alimentos. É. Então, tem o álcool, né? A gente viu do leite que o cálcio, ele diminui a absorção de uma droga por causa né? Se você consumir o leite, o cálcio, ele diminui a absorção de determinado medicamento. É. Então, nós temos várias interações aí que temos que ficar atentos, né? Para poder passar para os nossos clientes.
com relação aos perigos, né, dos efeitos que podem ser gerados. E hoje a gente vai falar especificamente sobre como o medicamento ele age dentro do nosso organismo, né? Na aula passada eu até comecei a falar um pouquinho sobre isso, comecei até a falar sobre os receptores, não sei se vocês lembram, Uhum. que existem medicações que agem nos receptores, alguns que agem nas enzimas, né, como é o caso aqui do ibuprofeno, que age nessas COX aqui indutíveis, né, outra constitutivas, e a gente vai entender mais um pouco sobre o que são esses alvos terapêuticos, né, o que são essas enzimas e o que são esses receptores. Então, a gente vai falar de alvos terapêuticos. O que são os alvos terapêuticos? São onde os medicamentos, eles vão agir. São os alvos dos medicamentos. Então, eles podem agir tanto nas enzimas quanto nos receptores. E aí, no início, a gente vai falar sobre os receptores. Então, nessa frase aí do encaixe perfeito, alguém pode ler o primeiro parágrafo para mim? Um receptor superfície. Espera ainda. Lê, Mariana. Um receptor de superfície celular tem uma configuração que permite a uma substância química específica. Por exemplo, um medicamento, hormônio ou neurotransmissor liga-se ao receptor porque a substância tem uma configuração que se encaixa perfeitamente no receptor. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, que deu o exemplo da tomada. Vou até voltar aqui no slide para vocês. Que eu acho que é assim, é o padrão ouro para entender o que é um receptor. Aqui, ó. Os receptores, eles são proteínas que ficam nas células, né, na superfície das células. Então, a gente tem aqui os receptores sendo como essas bolinhas aqui com os buraquinhos, né? E substância são todas essas tomadinhas aqui. E é interessante falar que só vai se ligar a determinado receptor uma substância que tem afinidade com ele. Então, aqui, ó, a gente viu, essa daqui tem afinidade, porque ela tem 2 pauzinhos, ó, então ela se encaixa perfeitamente. Isso. Essas daqui não tem afinidade, ó, uma é quadrada, que já não encaixa, né, porque aqui a gente tem uma forma redonda, e a outra tem 3 pininhos, que também não se encaixa, já que aqui a gente tem lugar só para 2 pininhos. Então, os receptores, eles ficam aqui, e as substâncias, elas se ligam a esses receptores. Nós temos nos nossos organismos as substâncias que foram feitas para aqueles receptores, né, por natureza, e nós temos as medicações, que foi uma forma do ser humano imitar essas substâncias que já existem no corpo humano. Então, como eu tinha falado com vocês também na aula passada, sobre a morfina, né? A morfina, eu gosto de usar muito o exemplo dela, que a gente conhece bastante. A morfina, ela é uma substância que imita o neurotransmissor endorfina. Então, a endorfina já existe no meu corpo. Papai do céu fez um receptor para se unir à endorfina, para a gente ter a nossa sensação de bem-estar. Aí o ser humano usou-se da criação do Papai do Céu e pegou uma substância que imitasse a endorfina, que é um fármaco, né? Imitando a endorfina. Então, a endorfina ali, ela chega no nosso corpo, a morfina, né? Entende como sendo a endorfina, e aí a gente tem a reação sendo feita. Então, para cada substância, a gente tem um receptor específico. Tá? Então, essa substância aqui só vai ligar a esse receptor. Tá bom? Aí, a gente tem aqui, ali embaixo no tópico receptores, vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Muitas drogas aderem-se, ligam-se às células por meio de receptores existentes na superfície celular. A maioria das células possui muitos receptores de superfície,
o que permite que a atividade celular seja influenciada por substâncias químicas, como os medicamentos ou hormônios localizados fora das células. O receptor ele tem uma configuração específica, permitindo que somente uma droga que se encaixe perfeitamente possa ligar-se a ele, como uma chave que se encaixa em uma fechadura. Frequentemente, a seletividade da droga pode ser explicada por quão seletivamente ela se fixa aos receptores. Então, é igual os carregadores de iPhone. Não sei se vocês já viram um carregador de iPhone. Ele só se encaixa no iPhone. No iPhone, é. Se você tiver um amigo que tem um iPhone e você precisar de carregar o seu celular Android, você nunca vai conseguir a ajuda dele, porque só se encaixa no celular do iPhone. É. Então, a mesma coisa. Vamos dizer assim que o iPhone é o receptor e que o carregador é a medicação. Só se encaixa naquilo ali. É um par que um se encaixa só ao outro, e não se encaixa a outras substâncias que existem. Então, por exemplo, medicamentos antieméticos. Antieméticos quer dizer que é antivômito. Então, os medicamentos para vômitos, eles agem no sistema gastrointestinal. Eles foram feitos para agir nos receptores das células do sistema gastrointestinal. Medicamentos antidepressivos foram feitos para reagirem em receptores das células do cérebro. Então, assim, cada substância tem um propósito em específico e foi criada para reagir a determinada proteína lá na superfície das células. Deu para entender? Sim. Tranquilo, Mari? Sim, deu para entender. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que se fosse uma peça de quebra-cabeça. Um se encaixa ao outro. Então, aqui, a gente tem um hormônio. Vamos colocar qualquer hormônio aí. E aqui a gente tem o receptor. Então, estão vendo que esse hormônio ele é em forma de triângulo. Ele se encaixa perfeitamente nesse buraquinho aqui do receptor. Então, o hormônio ele circula lá livremente pela nossa corrente sanguínea. A gente tem aqui a membrana celular, que são, vamos dizer assim, a parede das células, né? E esse receptor ele fica mergulhado ali, encaixado na parede dessa célula. E aí, esse hormônio da corrente sanguínea está ali bem, maravilhoso, pleno. Ele encontra esse receptor e ele se une, formando isso daqui, ó. Então, ele se uniu e formou um complexo receptor-hormônio. E aí, a partir do momento que tem essa ligação, outras reações são realizadas e a gente tem a atividade desse medicamento, né? Então, vamos colocar que esse hormônio é um medicamento. Ele foi lá, um hormônio para vômito. Um hormônio não, um medicamento para vômito. Aí, o medicamento, estou com vômito, vou lá, tomo um medicamento para parar de vomitar. Aí, esse medicamento para vômito, ele vai se ligar aos receptores das células lá do meu sistema gastrointestinal, e a partir do momento que ele se liga, formando aqui a união entre os dois, a gente tem uma determinada ação, que é diminuir o vômito, certo? Então, eles se unem e você diminui o vômito. Dando o exemplo aí do antiemético. Deixa esse negócio aqui sair. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Vamos ver se o computador me ajuda. Não, não é esse aqui não. Está gravado. Parece que travou. Está tudo travado. Mas com paciência a gente vai indo. Com certeza. Uhum. Vamos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E vou compartilhar lá o videozinho para vocês. Eita, vocês estão
me ouvindo? Eu tô. Eu tô ouvindo também. Meu Deus. Tô esperando aqui ele reagir. Tá bom. Ele foi. Puxa. É esse? Deixa eu ver qual o vídeo que é. Tem vários videozinhos aqui. Gente, travou aqui, tá? Tô só esperando parar. Ah, tá bom. Era isso que não que eu queria. Vamos continuar lendo aqui até que o computador responda, né? Então, ali no terceiro parágrafo da parte dos receptores, a gente tem assim, ó. Algumas drogas se fixam apenas a um tipo de receptor. Outras são como chaves mestras e podem se ligar a diversos receptores por todo o corpo. Provavelmente, a natureza não criou os receptores para que algum dia os medicamentos pudessem ser capazes de ligar-se a eles. Os receptores têm finalidades naturais, mas os medicamentos tiram vantagem dos receptores. Exemplificando, morfina e drogas analgésicas. Oi. Jesus, calma aí. Vocês estão me vendo? Estão entendendo certinho o que eu estou falando? Às vezes tá falhando, mas dá para entender. Meu Carone analgésico. Analgésica. a fins de ligar-se aos mesmos receptores no cérebro utilizados pelas endorfinas. São substâncias químicas naturalmente produzidas que alteram a percepção e as reações sensitivas. Então, existem tipos de medicamentos que eles são muito seletivos, ou seja, só agem em um tipo de receptor, como é o caso, por exemplo, do carregador do iPhone, que só liga no iPhone, mas existem outros medicamentos que eles podem reagir a mais de um tipo de receptor, como é o caso, por exemplo, do carregador de qualquer celular Android por aí, né? Eu consigo usar o carregador do Motorola da minha amiga, mesmo eu sendo Samsung. Então, assim, existem drogas que são mais seletivas e existem drogas que não são tão seletivas assim. Então, essas drogas que não são seletivas são aquelas com mais chances de você ter efeito colateral. Vocês concordam? Porque você vai tomar para um efeito, mas ela vai agir em várias outras substâncias do seu corpo, podendo gerar outros efeitos. Então, quanto mais específica é uma droga, melhor ela é, digamos assim, né? Menos reações você vai ter. Então, aqui era um vídeo, mas era só para mostrar como se movimenta. Então, aqui a gente tem a membrana celular da célula, né? A membrana celular que é proteínas e lipídios. E aqui a gente tem um receptor que fica boiando ali na membrana dessa célula. Aqui é o medicamento, né? Então, ele vai lá, se liga, e a partir do momento que ele se liga, ele forma um composto aqui gerado por essa ligação,
que vai gerar vários sinais dentro da célula e fazer o efeito pelo qual ele foi criado. Então, o ser humano, ele usa do efeito fisiológico para gerar o tratamento. Por exemplo, a morfina é o mesmo sem receptor da endorfina que gera a sensação de prazer. E aí a gente viu, lá na primeira aula que eu dei para vocês, sobre o vício da morfina, né? Algumas pessoas, elas são viciadas em morfina. E aí eu trouxe um videozinho rapidinho, só para falar sobre isso daí também. Tá? Vamos ver se vai carregar, mas aí eu tenho que tirar aqui. Vamos ver. Mas é basicamente aquilo que eu falei com vocês, né? Que como gera a sensação de prazer, as pessoas, elas acabam viciando e usando como se fosse outro tipo de droga, né? Então, elas bebem aquilo gera uma sensação boa no cérebro e, consequentemente, elas vão querer tomar aquela medicação de novo para ter aquele efeito bom que gera no corpo dela. E aí, nós temos dois tipos de interações. Nós temos os medicamentos que são agonistas e os medicamentos que são antagonistas. O que é isso? Então, existem medicamentos que eles vão estimular esses receptores, que eles vão imitar o que a substância fisiológica reage no corpo. E nós temos, ao mesmo tempo, os medicamentos antagonistas, que são aqueles que vão bloquear os receptores. Calma aí que eu vou falar com vocês de uma forma mais assim simples, né? Então, continuando aí a leitura, no segundo parágrafo da página 41. Alguém pode ler ali, ó, uma classe de drogas. Uma classe de drogas chamada agonista, né? Uhum. Ativa ou estimula seus receptores, disparando uma resposta que aumenta ou diminui a função celular. Exemplificando agonista. Ai, que nome difícil. Carbacol. Hã? Carbacol. Carbacol liga-se aos receptores num trato respiratório, chamados receptores colinérgico, né? Misericórdia, eu não sei ler esses trem, não. Fazendo com que as células dos músculos lisos se contraem, causando bronco, né? Isso. Broncoconstituição. Broncoconstrição. Constrição, Isso. Então, os medicamentos que são agonistas, eles são aqueles que vão gerar uma ação no nosso organismo. Então, aí cita o Carbacol. Vocês podem circular aí, que é o nome de um fármaco, tá? O nome de um medicamento. O Carbacol, ele vai se ligar a receptores do trato respiratório, chamados receptores colinérgicos. O que são receptores colinérgicos? São os receptores nos quais a adrenalina e a noradrenalina se ligam. Então, eles vão imitar o efeito dessa substância dentro do nosso corpo. E aí, quando a gente está estressado, que é um exemplo de quando a gente libera adrenalina, né? Por exemplo, tem um cachorro correndo atrás de você. Você começa a correr e tal, o seu corpo ele vai lá e bota adrenalina lá em cima. A adrenalina, ela tem um efeito de contrair os nossos músculos, certo? Então, toda vez que eu tomo Carbacol, ele vai ter o mesmo efeito da adrenalina, porque ele age no mesmo receptor da adrenalina. Deu para entender? Uhum. Então, a gente tem a substância adrenalina, que é produzida pelo nosso corpo, e aí o ser humano foi lá e imitou essa adrenalina fazendo o Carbacol. Então, o Carbacol, ele faz o mesmo efeito que a adrenalina. Então, aqui a gente tem o Carbacol, aqui a gente tem um receptor lá na célula, ele vai se unir, e a partir do momento que eles se unem, libera o sinal para contrair os nossos músculos. Então, os fármacos agonistas são aqueles que vão gerar um efeito para o nosso corpo. E aí, continuando. Você continua para a gente, Edilene? Deixa eu ver onde é aqui. Outra agonista. Esse aí é a buterol, né? Yes.
Liga-se aos outros receptores no trato respiratório, chamado receptor adrenérgicos. Isso aí. Fazendo com que as células dos músculos lisos relaxem, causando broncodilatação. Broncodilatação. Dilatando as veias respiratórias. Outra classe de drogas chamadas antagonistas. Antagonistas. Bloqueia o acesso ou a ligação dos agonistas e seus receptores. Eu vou corrigir uma informação que eu passei para vocês. Os colinérgicos não é da adrenalina, são os adrenérgicos. Aí falar adrenérgicos, adrenalina. Os colinérgicos são outros tipos de substância. Mas é a mesma ideia. Então, o albuterol, ele é aí utilizado para causar broncodilatação. O que é isso? É aumentar as circunferências dos bronquíolos, dos brônquios do nosso pulmão. Então, o nosso pulmão ele é formado por brônquios e bronquíolos, né? Os brônquios são como se fossem canos, que vêm aqui, né, da nossa goela, passam aqui pelo nosso tórax, para levar o ar para o oxigênio. Pessoas, por exemplo, que estão com asma, ou têm algum problema respiratório, elas têm crise e o bronco ele fica fininho, então passa menos ar. Qual é a função do albuterol? É fazer com que você aumente aí o lugar para que passe mais ar que vá para o seu pulmão. Então, o albuterol, ele é uma substância igual, vamos colocar agora certamente, igual a adrenalina. Então, ela vai se ligar lá no receptor que a adrenalina se liga e vai causar broncodilatação. E levando em consideração daquela questão que eu falei com vocês do estresse, né? Quando a gente está em uma situação de perigo, a gente tem que respirar certinho, né? Então, o efeito da adrenalina no nosso corpo é justamente fazer essa dilatação dos brônquios para que mais oxigênio passe pelo nosso corpo, para que a gente tenha energia para poder correr, porque a gente está em situação de perigo. Então, o albuterol, ele faz igual a adrenalina. Ele abre os nossos brônquios para que a gente consiga respirar melhor para poder fugir daquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, são esses os agonistas. Eles imitam determinadas substâncias que o nosso corpo produz, né? E geram esse efeito. E aí existem outras classes, que são os antagonistas. Os antagonistas, eles bloqueiam a ação dos receptores. Então, vamos continuar ali. Alguma outra pessoa lê ali. Os antagonistas são... Eu vi que a Ana Paula chegou agora. Ana Paula. Ana Vitória. Ana Paula, Ana Vitória. não. Página 41, tá? Beleza, professora. Eu tô chegando em casa ainda, que eu não dormi em casa. Chegando em casa, mas tô acompanhando aqui. Quando chegar em casa, 5 minutinhos, eu abro o livro lá para acompanhar com vocês. Beleza. Então, vamos lá, ó. Ou os antagonistas, igual a Edilene acabou de ler, né? Outra classe de drogas, chamadas antagonistas, bloqueia o acesso à ligação dos agonistas aos seus receptores. Os antagonistas são utilizados principalmente no bloqueio ou diminuição das respostas celulares aos agonistas, que são comumente neurotransmissores, normalmente presentes no corpo. Então, os antagonistas, eles fazem a ação contrária dos agonistas, tanto é que eles são anti-agonistas, né? São contrários aos agonistas. Os agonistas, eles vão se ligar e vão gerar uma determinada ação no nosso corpo. Os antagonistas, eles vão fazer com que esse agonista, essa substância, ela não se ligue ao receptor. Então, eles vão bloquear a ação da substância. Então, por exemplo, aqui a gente tem, vamos colocar a endorfina. A endorfina, ela é esse daqui, né? Esse aqui de amarelinho. A endorfina, ela está lá presente na corrente sanguínea e ela está lá esperando para reagir com o seu receptor. Então, o receptor é esse daqui. Então, aqui a gente tem a membrana da célula e aqui a gente tem o receptor, que é esse azulzinho. Então, normalmente, uma situação comum seria esse agonista, né, essa substância, se ligando ao receptor para gerar a atividade celular. Só que, por algum motivo, eu não quero que essa endorfina se ligue ao receptor, porque eu não quero a ação que ela causa no meu corpo.
Então, eu mando um medicamento antagonista, que é um medicamento que vai disputar ali com a endorfina o receptor. Então, antes que a endorfina chegue para se ligar no receptor, esse fármaco ele vai lá e já se liga. E ele vai bloquear a ação. Então, ele vai ocupar o espaço que essa endorfina iria ocupar ali no receptor, né? E ocupando esse espaço, ela impede que se tenha uma atividade celular. Tá, Bia, mas a endorfina, por exemplo, que gera a sensação de bem-estar. É bom que a gente tenha endorfina reagindo no nosso cérebro, não é? Só que existem determinadas substâncias que, para pessoas doentes, pode causar um efeito, assim, não muito legal. Como é o caso, por exemplo, dos beta-bloqueadores. Então, lá na nossa superfície do nosso coração, a gente tem determinados receptores que recebem aí, receptores, né, que recebem aí a adrenalina. E aí, lembra que eu falei com vocês que a adrenalina é liberada principalmente em momentos onde a gente quer fugir, certo? Então, ela tem algumas ações no nosso corpo. Então, ela vai para a corrente sanguínea, que é um vaso sanguíneo, ela aumenta a pressão arterial e aumenta os batimentos cardíacos, porque eu preciso de muito sangue chegando no meu corpo para eu poder correr. Ela reduz o fluxo sanguíneo para o estômago e aumenta os níveis de glicose. Não sei se vocês lembram, mas a glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo. Então, o que a adrenalina faz? Ela aumenta a circulação sanguínea e aumenta a disponibilidade de energia no nosso corpo para a gente poder correr daquilo que está atrapalhando a nossa vida. Só que existem pessoas, como a Edilene, por exemplo, que já tem a pressão alta. Aí, se eu boto adrenalina no corpo da Edilene, a bichinha vai de arrasta para cima, né? Vai para 1000. Vai de arrasta para cima. De arrasta para cima, né? Aqui, Disparar. Aqui, ó. Para onde vai? Então, existem algumas reações que, para uma pessoa sadia, é bom, mas que, para uma pessoa que tem algum tipo de problema, como é o caso da Edilene, é ruim. Então, o que o ser humano fez? Falou assim, opa, se a adrenalina no coração de uma pessoa com pressão alta, então com problema de coração, vai fazer essa pessoa ficar mais doente, eu vou criar um medicamento que bloqueie a atividade desse receptor, que é o caso do propanolol. Não sei se vocês já ouviram falar. O propanolol, ele vai, então, bloquear o efeito da adrenalina e noradrenalina no coração lá da Edilene. Então, a gente tem aqui, vamos colocar aqui, a adrenalina é esse aqui de amarelinho, certo? Aqui, o receptor, a gente tem o receptor da adrenalina, que é o receptor adrenérgico, né? Então, o azulzinho é o receptor de adrenalina e o amarelinho é a adrenalina. Então, vamos supor assim que a Edilene, ela tá andando na rua, aí um cachorro doido lá babando corre atrás dela. O que você vai fazer, Edilene? Eu vou correr. Você vai correr. Aí o seu cérebro pensa assim, misericórdia, se eu ficar aqui... Ele vai me pegar, então eu vou correr. Aí vai aumentar a adrenalina, eu vou querer correr mais do que ele. Exatamente. Aí lembra quando a gente fica nervoso, o coração começa a bater mais rápido? Vai, acelera que só. A gente parece que a gente está ouvindo o nosso coração bater, de tão rápido que ele bate. Então, a adrenalina vai fazer seu coração bater mais forte para você ter sangue, para você sair correndo. Só que você já tem aí o seu coração batendo mais rápido por causa da sua hipertensão. Então, para você não ter um piripaque, a gente vai te dar um medicamento para pausar isso. Então, aqui a adrenalina, né, em uma situação natural de uma pessoa saudável, não é essa adrenalina, ela ia se ligar aqui e ia gerar o aumento da circulação do sangue. Só que a Edilene tem problema no coração, vamos supor, né? Tem problema de hipertensão, então não pode. Então, ela toma uma medicação todo dia, que é o propanolol. O propanolol é esse aqui verdinho. Então, antes que a adrenalina chega lá no coração da Edilene, o propanolol, ele já vai lá e fala, ó, aqui não, querida. Vai lá e, ó, gruda no receptor do coração para evitar que a adrenalina reaja com o receptor e a Edilene comece a bater com o coração mais rápido ainda. Entendi. Então, a partir do momento que o propanolol se liga, que é o receptor lá do coração, ele vai bloquear
essa ação que a adrenalina geraria, né? Que é aumentar a circulação sanguínea e todas aquelas situações. Então, o antagonista, ele é para bloquear. É aquela pessoa sem graça que está ali e não quer deixar você passar de jeito nenhum, uma blitz. É o policial ali que está parando os carros. Então, falou assim, ó, aqui você não vai passar mais não. Certo? Certo, entendi. Ele bloqueia, né, para não ter Isso. aceleração. Então, beleza. O propanolol, ele é também para crise de asma, tá? Então, tem vários sentidos. O propanolol, ele dá para todo mundo, assim, né? Ele age no coração, ele age no pulmão, enfim. Então, ele é usado tanto para controle de problemas cardíacos, de pressão, como também de receptores lá no nosso pulmão. E como assim, né? Propanolol, então, ele não é um fármaco específico, certo? Porque ele vai agir em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tá. Então, vamos passar aqui, para nós entendermos. Vamos terminar só de ler aqui, só para finalizar o assunto dos receptores. Então, os antagonistas, eles bloqueiam ou diminuem a resposta excitatória cardiovascular aos hormônios do estresse, adrenalina e noradrenalina. Esses antagonistas são utilizados na pressão alta, angina, que é dor no peito, né? E certos ritmos cardíacos anormais, que a gente fala de arritmia. São ritmos que não são comuns, né? Quando o coração ele bate endoidado, ele não bate com regularidade, né? Os antagonistas são mais efetivos quando a concentração local de um agonista está alta. Esses agentes operam de uma forma muito parecida a uma barreira policial em uma autoestrada. Um número maior de veículos é parados pela barreira na hora do rush, que é às 3 horas da madrugada. Do mesmo modo, beta-bloqueadores, que são, no caso, os propanolol, né, em doses que têm pouco efeito na função cardíaca normal, podem proteger o coração contra elevações súbitas dos hormônios do estresse. Então, aqui está falando o quê? Que, basicamente, os antagonistas, eles vão funcionar mais quando tiver um excesso daquela substância normal no nosso corpo. Então, por exemplo, em situações normais, onde o coração da Edilene está batendo normal, onde ela não tem um perigo, onde ela não tem um cachorro correndo atrás dela, os betas bloqueadores, né, o propanolol, ele não vai ter tanta ação assim, porque o corpo está funcionando ali da maneira que deveria funcionar. Só que aí, a partir do momento que ela passa por esse estresse, eu tenho um aumento muito grande de adrenalina no corpo, porque é uma situação atípica, meu corpo entra em sinal de alerta. Então, é nesse momento que o propanolol ele vai agir. Então, por isso que a gente fala que os antagonistas, eles vão agir melhor, né, ter o seu efeito melhor, quando a gente tem uma grande quantidade de substâncias no nosso corrente sanguíneo. É uma maneira, assim, né, que do nosso corpo entender que tem alguma coisa de errado, certo? Porque quando aumenta muito uma coisa ou diminui muito, é porque alguma coisa está errada. Então, o propanolol, por exemplo, ele só vai agir no coração da pessoa com pressão alta quando tiver algum desequilíbrio ali do normal que tem nessa pessoa. Certo? Aí dá o mesmo exemplo de uma blitz. Se eu fizer uma blitz agora ali 8 horas da manhã e uma blitz 6 horas da tarde, quando o comércio fecha, num dia de semana, na sexta-feira, por exemplo, essa blitz vai parar mais carros em qual horário? No horário de 7, 8 horas. De 7 a 8 horas, você acha? É, porque quando tem blitz esse horário, eles começam, né? A partir desse horário, de 6h30, 7, 8 horas, que é o horário que o pessoal sai do serviço. Então, é o melhor horário para eles parar. Então, deu exemplo ruim. É. Vamos colocar assim, meio-dia, que não tem muito carro na rua. Vai parar mais carro meio-dia ou 8 horas da manhã, como você falou? Vai parar mais? Isso. De manhã para mais. Exatamente. Então, a mesma coisa dos antagonistas. Eles vão agir melhor quando tiver um excesso daquela substância fisiológica no corpo. Eu dei o exemplo errado. Para mim, vocês iam falar que 8 horas não tinha carro na rua. Tinha de 6 até 8, 9 horas, até 8 horas ainda tem carro. De 9 para que você vê pela movimentação do dia a dia, né?
Que é o horário que o pessoal está indo trabalhar. Tem o de 5, o de 6 e o de 7. Até 8 horas ainda tem movimentação. E no horário da tarde, principalmente. É o horário que tem mais movimentação. Pois é, eu dei um exemplo errado. Mas deu para entender o que são os receptores? Tudo certo, Mariana e Ana? Tudo certinho. Mariana conta toda vez que eu vejo uma Mariana, eu lembro disso. Uhum. Agora a gente vai começar a ver enzimas. Enzimas são outros tipos de proteínas que têm uma ação diferente dos receptores. Aí eu vou trazer um videozinho aqui para vocês verem. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Está carregando aqui ainda. Beleza. Só para a gente introduzir aí. Enzimas são proteínas que são produzidas por qualquer organismo vivo e atuam como catalisadoras com a função de acelerar uma reação. Em muitos casos, eles aumentam a taxa de reação em milhões de vezes. As enzimas conduzem os processos bioquímicos necessários à vida. Por exemplo, no caso da digestão, elas ajudam a quebrar grandes moléculas que estão presentes nos alimentos, como carboidratos, proteínas e gordura, em moléculas menores, que são facilmente absorvidas no sistema digestório, nas formas de açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. Outras enzimas podem converter essas moléculas em energia, conhecida também como ATP, essencial para o funcionamento do nosso organismo. Você pode... Eita! Calma aí, deu tchutchu. Parou. Parou porque travou tudo aqui também. Vamos ver se vai voltar. Travou. Vamos ver se vai voltar. Gente, hoje aqui o computador, os negócios que não estão bom. Não tá Eu legal. acho que é a internet, ver como professor. funciona uma enzima fazendo um experimento muito fácil. Mastigue um pedaço de pão por um tempo. Preste atenção em como o sabor do pão irá mudar. Depois de um tempo, ficará com um sabor mais adocicado. Isso acontece porque o principal componente do pão é o amido, que é uma grande molécula insípida, ou seja, sem sabor. A saliva contém amilase, uma enzima que pode quebrar o amido, transformando em açúcar. É por isso que depois de um tempo, o pão começa a ter um sabor mais adocicado. As enzimas também estão envolvidas na produção de alimento há séculos, mesmo antes de sabermos que elas existiam. Elas estão envolvidas na produção de pão, no processo de fabricação de queijo, e até mesmo no processo de produção de cerveja. Em um próximo vídeo abordaremos as enzimas que atuam em nosso sistema digestório. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. Eu não sei se deu para ver. Deu para ver, mais ou menos? Mas falou bem rápido. Falou bem rápido, né? É. Mas o que basicamente falou, né? Deixa eu colocar aqui no slide de novo. Então, basicamente, explicou o que eram as enzimas, né? E deu alguns exemplos de algumas enzimas que fazem parte do nosso, né? Então, vamos ler ali na página 42. Além dos receptores celulares, outros alvos importantes para a ação dos medicamentos são as enzimas, que ajudam no transporte de substâncias químicas vitais, regulam a velocidade das reações químicas ou se prestam a outras funções de transporte reguladoras ou estruturais. Então, as enzimas, elas são proteínas que estão ali, né, presentes no nosso organismo, que vão fazer essas variadas funções. Então, umas vão ajudar a carregar a substância de um lado para o outro, outras vão aumentar a quebra de determinadas moléculas, né? E outras vão também
serem estruturais ali e ajudar na formação estrutural do nosso corpo. Enquanto as drogas que se direcionam para os receptores são classificadas como agonistas ou antagonistas, as drogas direcionadas às enzimas são classificadas como inibidoras ou ativadoras. As inibidoras são aquelas que vão bloquear a ação das enzimas, né, que inibem as enzimas, e as ativadoras são aquelas que vão aumentar a atividade das enzimas. Exemplificando, a droga iovastatina, utilizada no tratamento de algumas pessoas que têm níveis sanguíneos elevados de colesterol, inibe a enzima HMG-CoA redutase, fundamental na produção de colesterol pelo corpo. Então, vamos voltar aqui o slide. Então, a gente tem as proteínas, né, que são essas enzimas, que elas ajudam nas reações químicas do nosso organismo. Então, aqui nós temos uma enzima, que ela está aqui de cinzinha, né? E aí, a enzima, ela fica aqui disponível. Essa daqui é a molécula, na verdade. A molécula com qual essa enzima, ela reage. E aqui a gente tem a enzima. Então, a enzima, a partir do momento que ela se liga nessa molécula, ela forma um chamado complexo enzima-substrato, que é a molécula e a enzima. Então, se liga igual os receptores, sabe? E aí, a partir do momento que ela se liga, ela se transforma, tá vendo? Que tá aqui, estava tudo verdinho, e aqui tá cinza e laranja. Então, a enzima, ela vai se ligar naquela molécula, que ela é específica, e vai se transformar, gerando produtos diferentes. Então, a enzima, ela se transforma ao longo da reação química. Quando ela se liga, ela se transforma, e ela que é o próprio produto que vai ajudar ali na reação química. Então, aqui, de novo, ó, a gente tem a enzima, né? E a gente tem o substrato. Então, aqui a gente tem a enzima e aqui a gente tem a medicação. A medicação vai se unir nessa enzima e vai gerar esse complexo aqui que vai fazer o efeito que a gente quer daquele medicamento no nosso corpo. Deixa eu ver se o outro vídeo vai passar. Eu nem lembro mais que vídeo é esse. Aí, quando ele se liga, quando ele se transforma, ele vira proteínas diferentes, né? É isso? Isso, porque as enzimas têm várias funções, lembra? Uhum. Essa daqui tem uma função de, por exemplo, de acelerar uma reação química. Ela é, vamos ver assim, ela é fermento e água, e aqui ela vai gerar o pão. E esse pão vai ajudar uma certa atividade do nosso corpo. Não sei se dá para você entender. Como elas têm funções diferentes, elas são como se fossem pessoas diferentes. Então, essa enzima, por exemplo, a função dela é se tornar em outras coisas, sabe? Não sei se você está entendendo. É porque eu estava copiando, aí eu perdi a última página, foi só para entender. Mas não, então ela ajuda numa reação química. Por exemplo, aqui eu tenho a enzima e a substância. Essa enzima vai ajudar essa substância a se transformar em outras substâncias. Certo? Tipo como se fosse a enzima fosse a gente fazendo um pão. A gente transforma o trigo e a água em pão. A enzima somos nós, que estamos trabalhando ali para formar esse pão para beneficiar todo mundo. Certo? Uhum. Ajuda. Aqui já é outra imagem que demonstra a mesma coisa. A gente tem a enzima e a gente tem a substância. A substância se uniu à enzima e vai lá para frente formar o efeito que a gente quer, que está esperado. Não sei se deu para entender. Você está entendendo, Mari e Vitória? Sim. Sim. Beleza. Porque aqui, essa parte aqui é um pouco mais complicada mesmo, porque é uma coisa muito molecular, muito química, né? Vou colocar aqui o videozinho para dar mais uma introdução, que depois a gente segue aqui com o que está colocado no livro, com alguns exemplos. Porque depois, no exemplo, eu acredito que fica mais fácil.
Vamos ver se esse vídeo ajuda vocês mais a entender o que são as enzimas. Esse computador aqui, ele passou a noite toda pulando carnaval. Com certeza. Esse é um processo digestivo ocorrendo em seu mais pleno funcionamento. E esse processo começa aí, ó, na boca. Mas você sabe quem está sempre presente nesses processos? As enzimas? Isso mesmo, meus amigos. As enzimas. Elas são substâncias orgânicas que atuam como catalisadores nessas reações aí, ó, do metabolismo. E vamos logo ver algumas enzimas bem famosas, que em comum terminam com o sufixo ase. A amilase, que age sobre o amido, a lactase, que age sobre a lactose, mas outras possuem nomes totalmente diferentes, como a tripsina e a pepsina, que atacam sabe o quê? Proteínas. E por coincidência, sabe de que a maioria das enzimas são produzidas por proteínas. No nosso organismo, substâncias químicas precisam ser aquecidas para reagir. Ou melhor, precisam de uma forcinha para começar uma reação. Sem esse aquecimento, pode não ocorrer a reação ou ocorrer de forma muito lenta. E assim não funciona, não é? Vamos comparar com um carro. Você sabe qual é a função da vela de um automóvel? Isso aí, ó, produzir uma faísca que provoca uma explosão para acionar o funcionamento do motor, beleza? Esse é o mesmo princípio de funcionamento das enzimas. Essa energia inicial, que é necessária para desencadear uma reação, é chamada, sabe de quê? Energia de ativação. Uma das particularidades das enzimas é a especificidade. Para quem não entendeu ainda, isso quer dizer que as enzimas são específicas para cada substrato. E antes que surja uma dúvida sobre o que é substrato, é isso aí, ó. O amido, as proteínas, os lipídios e outras más. Todos são substratos. Ou seja, vai ser atacado pelas suas enzimas específicas. O amido pela amilase, as proteínas pelas proteases e os lipídios pelas lipases. Entenderam, não é? Depois de aprendermos todas as partes mais teóricas, vamos ver como tudo isso funciona, não é? Pois é durante esses processos, ou mecanismo de ação das enzimas, é comparado a um modelo de chave fechadora. Isso mesmo, cada chave, que vou chamar de substrato, se encaixa com uma fechadura, que vou chamar de enzima. O local da molécula enzimática onde o substrato se encaixa é chamado de sítio ativo, ou centro ativo da enzima. Para que tudo se encaixe corretamente, a molécula do substrato deve ser compatível com a configuração do sítio ativo da enzima. Quando ocorre esse encaixe, forma o chamado complexo enzima-substrato. É o momento que acelera o processo reativo. E ao final dessa reação, são formados os produtos. Quer um exemplo? Pois veja isso. É uma reação onde o substrato é uma sacarose, que se liga a uma enzima sacarase. E ao final de todo esse processo de reação, são formados como produtos a glicose e a frutose, beleza? Mas vamos lembrar também que o sítio ativo pode sofrer uma flexibilidade no momento do encaixe com o substrato. Logo, esse modelo pode ser chamado de encaixe induzido, que é uma mudança temporária de conformação para encaixar-se totalmente ao substrato. Depois disso tudo, a enzima volta à sua estrutura original, beleza? Que as enzimas alteram a velocidade das reações nós já sabemos. Daí surge outra pergunta. Que fatores alteram a velocidade das reações enzimáticas? Excelente pergunta. Vamos lá. O fator número 1 é a concentração da enzima. Com o aumento da concentração das moléculas de enzima, a velocidade de reação... Aí aqui já está indo além do que eu queria que vocês soubessem com o vídeo. Deu para entender melhor como é que funcionam as enzimas? É como se fossem os receptores mesmo. Eu. Eu vou mandar esses vídeos para vocês, tá? Deu. E aí depois, quando vocês precisarem de revisar, você já tem material. Então, beleza. Assim como os receptores, então, cada enzima tem o seu próprio substrato, né?
E aí dá muito o exemplo do sistema gastrointestinal. Então, lá no primeiro vídeo, não sei se vocês lembram, falou que dentro da nossa boca a gente tem uma enzima chamada amilase, que é uma enzima específica para o amido, para as massas, né? E aí eu realmente nunca tinha parado para pensar com relação ao pão. Quando você coloca o pão na boca, ele está sem gosto, mas depois que você mastiga, ele fica doce. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E isso justamente acontece por causa da enzima, da amilase, né? Que quebra o amido em glicose. E glicose é açúcar, é doce. Então, essas enzimas, elas têm várias funções dentro do organismo. E é um dos alvos que as nossas medicações, elas têm. Quase, ali no segundo parágrafo do negócio de enzimas, tá? Quase todas as interações entre drogas e receptores, ou entre drogas e enzimas, são reversíveis, ou seja, depois de um certo tempo, a droga se solta, o receptor ou enzima assume uma função normal. Às vezes, a interação é, em grande parte, irreversível, como ocorre com o omeprazol, uma droga que inibe uma enzima envolvida na secreção de ácido gástrico. E o efeito da droga persiste até que o corpo manufature mais enzimas. Então, o que significa isso? Que existem algumas medicações que vão aí agir com essas enzimas, e logo depois que o efeito desejado for feito, vai se soltar, né? Então, vamos supor, aqui a gente tem a amilase, né, que é aquela que digere o amido que está no pão. Então, a amilase e o amido. Aí, ali na nossa boca, a amilase se uniu ao amido e colocou em 2 moléculas de glicose. Acabou esse negócio aí, beleza, a enzima vai voltar para lá, boazinha em folha, não mudou nada nela para receber outra molécula. Só que existem determinadas reações que são irreversíveis, ou seja, que o fármaco ele se une à enzima e ele fica lá. Fica lá até essa enzima morrer. Igual o casamento, não tem? Você vai até a pessoa morrer. Então, existem alguns medicamentos que é tipo um namoro, né? Que eles vão lá, faz o que quer e depois se separam e a enzima volta à vida dela normal. E existem medicamentos que casam com essa enzima e só quando ela morrer que eles vão embora. E aí, no caso do omeprazol, ele se une a determinada enzima lá no nosso estômago e fica lá até essa enzima ser destruída. Então, por isso que quando a gente toma o omeprazol por um período de tempo, todos os dias, a gente tem que esperar aí alguns meses para tomar de novo, porque ele mata as enzimas, ele fica lá com a enzima até ela morrer. Aí, até que o corpo produza novas enzimas, a gente precisa esperar nosso corpo descansar aí para produzir novas enzimas para tomar o omeprazol de novo. Porque ele faz uma reação irreversível, ou seja, grudou, já era. E aí eu trouxe aqui o omeprazol. Beleza, aí vou falar aqui dos efeitos reversíveis primeiro, né? Os efeitos reversíveis. Então, o que é isso? Por exemplo, a gente tem um medicamento para dor. Cada medicamento, ele tem uma meia-vida, que é um tempo que ele dura no nosso corpo, até todas as moléculas elas serem quebradas. Então, não sei se vocês já ouviram falar, toma tal medicação de 6 em 6 horas, toma tal medicação de 8 em 8 horas. Essas medidas de instrução, elas têm a ver com a quantidade que aquela substância dura no nosso corpo. Então, por exemplo, tem uma medicação que em 6 horas vai ser totalmente eliminada. Outras, elas duram mais um pouquinho, duram 8 horas. Outras duram 12 horas. Então, isso depende muito da ação desse medicamento dentro do nosso corpo. Então, aqui a gente tem o tempo de meia-vida. No tempo zero, eu acabei de tomar um comprimido de dipirona. Nesse momento, eu vou ter 100% do dipirona dentro do meu corpo. Só que, com o passar do tempo, o meu corpo ele vai usando esse dipirona para passar a minha dor. Então, aí, ó, depois de 2 horas, eu tenho só 75%. De 4 horas, eu tenho 50%. Aí vai caindo a quantidade de dipirona até não ter mais dipirona na sua corrente sanguínea. Até que o seu corpo usou tudo que tinha. É como se fosse comida, por exemplo. No começo do mês, você está lá com o seu armário cheio, né? Aí você toma aquele café da manhã de rainha, de novela, né? Com frutinha, não sei o quê, não sei o quê. Vai chegando lá para o meio do mês, minha filha, já não tem mais nada. Chegou no final do mês, só tem biscoito de água e sal. Tipo isso.
né? Vai acabando com o passar do tempo. Mesma coisa são os fármacos. Então, esses efeitos são reversíveis, certo? Eu tomei o dipirona aqui, daqui 6 horas eu já não vou ter mais dipirona no meu corpo, e meu corpo vai voltar à situação normal. E existem os efeitos irreversíveis, como é o caso do omeprazol. Ele grudou lá e não sai nunca mais. Então, aqui a gente tem a molécula de omeprazol. O omeprazol é para enjoo, né? Para sintomas gastrointestinais. Essa aqui é a molécula de omeprazol, ele vai agir nessa enzima aqui, ó. Esse nome doido aqui, CYP2C19, e nessa outra aqui. Então, o que acontece? Ele vai se unir a essas enzimas para poder fazer o efeito dele, certo? E ele gosta tanto dessa enzima que vai ficar lá até essa enzima morrer. Então, nesse caso é irreversível. Tomou o omeprazol, a enzima está morta. Sabe aquela viúva negra? Que você sabe da viúva negra? Que ela mata os parceiros, né? Aí o omeprazol, ele é tipo a viúva negra. Ele se uniu com aquele parceiro, já era, meu irmão. Quando estiver dormindo, vai lá passar faca e já era. Então, é desse jeito. Tem as reversíveis e tem aí irreversíveis. E aí, aqui, só para explicar o que é o omeprazol. Aí tem até aquele meme do Drake, né? Sei lá. O omeprazol, ele serve para diminuir a acidez do estômago. Quando você está com muita azia, você vai lá e toma o omeprazol para diminuir a quantidade de ácido que o seu estômago ele produz, né? Então, o que ele faz? Ele bloqueia as bombas de secreção de hidrogênio das células do estômago. Então, ele vai lá, se uniu aquelas enzimas, e a partir desse momento que ele uniu as enzimas, ele faz com que o corpo ele pare de produzir o ácido, né, que a gente tem no nosso estômago. Então, ele bloqueia a ação dessa enzima aqui, ó, que produz o hidrogênio, que é parte constituinte lá do nosso ácido que a gente tem no estômago. Deu para entender mais ou menos? Sim. Beleza. E aí a gente vai para a última parte da aula, que é sobre a atividade intrínseca e a afinidade. Alguém quer ler aí para mim, no tópico? Pode ler os 2 parágrafos. Vou pegar só uma água, tá? Tá. Quem quiser ler. 2 propriedades importantes para a ação de uma droga são a afinidade e as atividades intrínsecas. A afinidade é a atração mútua ou a força da ligação entre uma droga e seu alvo, seja um receptor ou enzima. A atividade intrínseca é uma medida da capacidade da droga em produzir um efeito farmacológico, quando ligada ao seu receptor. Continuar? Pode continuar. Medicamentos que ativam receptores agonistas possuem as 2 propriedades. Devem se ligar efetivamente, ter afinidade aos seus receptores e o complexo droga-receptor. Droga-receptor deve ser capaz de produzir uma resposta no sistema-alvo, ter atividade intrínseca. Por um lado, drogas que bloqueiam receptores antagonistas ligam-se efetivamente, têm afinidade com os receptores, mas têm pouca ou nenhuma atividade intrínseca. Sua função consiste em impedir a interação das moléculas agonistas com seus receptores. Então, vamos traduzir. Vamos traduzir esse negócio aí. Então, o que é afinidade? É a atração mútua. Você quer falar alguma coisa, Mari? Sim. Não, né? A afinidade é a atração mútua ou força de ligação de uma droga com seu alvo. Sabe aquelas pessoas que você tem afinidade? Você gosta de estar com aquela pessoa? Aí tem outra pessoa que você tem ranço, você não tem afinidade nenhuma, parece que você não combina com aquela pessoa.
Então, é a mesma coisa. A afinidade é a atração que o medicamento tem pelo seu alvo terapêutico. E aí, quais são os alvos terapêuticos que a gente estudou hoje? Que a gente viu? São 2. O que a gente viu hoje? Enzimas, E receptores. enzimas e receptores são os nossos alvos terapêuticos. Então, o que a gente faz, né? As drogas, elas têm 2 propriedades, afinidade e atividade intrínseca. A afinidade é a capacidade dessas drogas se unirem uma à outra, tipo ímã, certo? Então, eu vou ter uma droga que ela tem muita afinidade com o receptor. Então, vamos colocar aqui, a morfina tem muita afinidade com o receptor de endorfina, certo? Ela se encaixa certinho. Então, ela vai lá e se une certinho. A atividade intrínseca já é a capacidade da droga realizar um efeito. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos colocar a questão dos receptores, que eu acho que é um pouquinho mais complicado. A gente tem os receptores agonistas e os antagonistas. Os receptores agonistas, as drogas, né, agonistas, elas são aquelas drogas que vão gerar um efeito no nosso corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o receptor de endorfina, aqui eu tenho a morfina. Liguei a endorfina no receptor da célula, vou lá ter o meu efeito desejado. No caso da morfina, é parar com a dor. Então, morfina, que eu tomei aqui, pela veia, né, geralmente, chegou na minha corrente sanguínea, encontrou lá nas minhas células do cérebro, lá onde que tem o receptor, se uniu. A partir do momento que ela se une, vai gerar uma cascata de reações químicas que vai parar com a dor daquele paciente. Então, as drogas agonistas, elas têm uma atividade no nosso corpo. Então, a morfina, ela é uma droga agonista, certo? Porque ela tem uma afinidade pelo receptor que a gente tem na nossa célula e, ao mesmo tempo, uma alta atividade intrínseca, porque, a partir do momento que ela se une, ela gera um efeito. Deu para entender essa parte? Sim. Agora, a gente tem a droga antagonista. Por exemplo, o propanolol que a gente falou. Então, vamos relembrar. O que o propanolol faz? A gente tem lá no nosso coração, né? Vamos dar o exemplo do coração. Receptor para receber a adrenalina e a noradrenalina. Lembra da situação do cachorro? No momento do cachorro, tenho muita aqui adrenalina solta pela minha corrente sanguínea. Só que eu sou hipertensa, tenho pressão alta, eu não posso muito subir a minha pressão, né? Então, o propanolol, ele vai lá e ele se liga a esse receptor, impedindo que a adrenalina se ligue a ele e que o meu coração bata mais forte, porque eu tenho hipertensão, eu posso ir para coma, certo? Então, os antagonistas, que são aqueles que bloqueiam a atividade do receptor, eles também têm uma alta afinidade. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma baixa atividade intrínseca. Por quê? Porque ele só quer ligar, ele não quer gerar efeito nenhum no meu corpo. Ele se ligou e ficou aqui só. Ele só bloqueou a passagem da adrenalina. Deu para entender mais ou menos? Sim. Acho que sim. Acho que sim. Que sim. Aqui, uma coisa, ó. Os agonistas. Então, tem aqueles medicamentos agonistas, que são aqueles que geram um efeito no seu corpo. Então, os agonistas têm alta afinidade e alta atividade intrínseca, pois têm o objetivo de gerar um resultado. Então, estou lá com dor. Vou dar para o meu paciente morfina parenteral na veia. Então, a morfina está lá, zambetando lá, linda e maravilhosa na corrente sanguínea. Ela vai lá e se liga ao receptor dela. O objetivo de eu tomar morfina é o quê? É parar com a dor. Aliviar a dor, né? Então, ela tem um objetivo. Ela foi criada para gerar um efeito no meu corpo. Agora, eu tenho, por exemplo, o propanolol. Vou voltar lá no exemplo do propanolol. Ah, entendi. O agonista, ele faz ação e o antagonista, ele protege. Tipo, né? Ele impede a ação. É isso, impede a ação. Entendi. Isso. Por exemplo, aí a gente tem os receptores, os antagonistas, né? Que são aqueles que bloqueiam.
agonistas, eles também têm alta afinidade, porque para o medicamento ele se unir ao receptor, ele tem que ter afinidade porque ele é receptor. Não vai ter um medicamento que vai se unir a um receptor que ele não tem afinidade, né? As reações químicas, as características químicas de um e de outro tem que combinar ali. Ao mesmo jeito que você não vai casar com uma pessoa que você não tem afinidade com ela. Você vai casar com uma pessoa que você tem afinidade, você tem os mesmos gostos, você tem alguma coisa em comum, certo? Então, todo medicamento ele tem que ter afinidade com alguma substância, porque senão ele não age, senão ele vai ficar boiando lá na maionese e não vai se unir a ninguém. Então, tanto o agonista quanto o antagonista, eles têm alta afinidade, porque eles precisam se unir para a gente ter o nosso efeito. Só que eles não têm uma alta atividade intrínseca, têm uma baixa atividade intrínseca. Porque, ó, observa, a partir do momento, por exemplo, que eu tenho propanolol, que é o de verdinho, se unindo ao azul, eu tenho nenhuma reação, viu que aqui dentro da célula não aconteceu nada? Ele só serviu ali para empacar o negócio. Igual, por exemplo, a que a gente usou dos policiais numa blitz. O policial está ali para quê? Para bloquear a via, certo? Então, ele bloqueou a via ali e não vai deixar com que nada aconteça. Então, ele não tem um efeito no nosso corpo, ele está ali só para ocupar espaço, digamos assim. Sabe quando você está com aquele monte de roupa velha lá, que só está ocupando espaço no seu guarda-roupa? Ela só está impedindo que você coloque mais roupa lá dentro, está servindo para nada. Mesma coisa dos antagonistas. Então, os agonistas, eles têm alta afinidade e alta atividade intrínseca, e os antagonistas têm alta afinidade e baixa atividade intrínseca. E aqui tem o exemplo da simvastatina, né, que é também um medicamento antagonista que vai impedir a produção de gordura. Então, vamos lá, vamos dar esse outro exemplo aí. Estava ali no slide, mas eu nem expliquei. Oi. Então, as estatinas, que é a simvastatina, iostatina, tudo que termina com tina, são aquelas medicações que agem na gordura, né, em pessoas que têm colesterol alto. A estatina, ela vai agir nessa enzima aqui e impedir que o alimento que você consumiu vire gordura na sua veia, por exemplo. Lembra, tudo que a gente come vira gordura no final. Até o pão que a gente está comendo aqui vira gordura no final. Por isso que as pessoas que têm colesterol alto não podem comer massa, né? Porque a glicose também vira gordura no final das contas. Então, a estatina vai agir lá na enzima que produz a gordura e vai bloquear ela. Por isso que ela é chamada de uma droga antagonista, porque ela bloqueia a atividade de um receptor, então de uma enzima. Bloqueou a ação da enzima. Então, ela é antagonista. Ela tem afinidade com a enzima? Tem, porque senão ela não ia ir. Só que ela não gera ação nenhuma, ela só está ali para bloquear essa enzima. Então, ela tem uma baixa atividade intrínseca. Beleza? Então, a gente tem também, vamos colocar um exemplo das enzimas, né? Aquele medicamento que ajuda a enzima a trabalhar, ele tem uma alta afinidade, uma alta atividade intrínseca. Agora, aquele que está lá para empacar, como é o caso aqui da simvastatina, que está ali para empacar o serviço da enzima lá que produz o lipídio, né, que produz a gordura, ela vai ter alta afinidade, mas baixa ação no organismo, vai ter baixa atividade intrínseca. Certo? Perguntas? Comentários? Desabafos? Não, entendi. Eu não sei beber água. Eu não. Se molha toda, né? Deixa pingar, né? Tô toda molhada aqui, ó. Acabaram de começar a comer. Então, beleza. Então, quais são, o que a gente estudou hoje? Alvos terapêuticos. Quais são os dois tipos de alvos terapêuticos? Você tá aí, Mari? Mariana? É agonista e antagonista? Não. Vamos lá. Existem dois tipos de alvos terapêuticos. Quais são, Edilene, que a gente estudou e que a Ana Vitória falou pra gente aí? Os enzimas e os receptores. São dois alvos terapêuticos.
Beleza. Com relação às drogas, a gente tem as drogas que são o quê? Que a gente acabou de falar agora. Está aqui no quadro. Agonista e antagonista. Exatamente. O que a agonista faz? A agonista, ela impede, tipo que protege, né? Para a medicação não entrar. A agonista. Agonista. Agonista, é. Qual? A Não, agonista. antagonista. E a agonista, ela faz o efeito da medicação, né? E a antagonista? Ela protege, impede, né? Exatamente. Eu lembro, agonista e antagonista. Ela é Agonista. anti. Agonista faz o efeito e antagonista, né, impede que a adrenalina sobe mais, a pressão sobe mais, né? Impede a medicação entrar, para que não aconteça alteração, né? Acho que é isso, entendi. Isso aí, tá certo. Então, existem as drogas que vão se unir ao receptor e vão fazer a ação, e tem as drogas que só vão bloquear ele. E a gente tem as enzimas também. Os medicamentos que eles se unem às enzimas, eles podem ser classificados em quê? Meninas? Bora, meninas! Eu ganhei 10 pontos. Qual é a pergunta? Os medicamentos que são direcionados para as enzimas, eles podem ser o quê? Podem ser de dois tipos. É a proteína? Não, eles podem ser ou inibidores ou ativadores das enzimas. Inibidores é o quê? Que inibe. Lembra aqui do exemplo da simvastatina? Sim. Ela vai se unir à enzima que produz a gordura e vai inibir ela. Então, ela não vai fazer o efeito que ela devia fazer. E as ativadoras são aquelas que ativam a atividade da enzima, que ajudam a enzima a trabalhar. Então, os receptores, as drogas direcionadas aos receptores podem ser agonistas e antagonistas, e as drogas direcionadas às enzimas podem ser inibidoras ou ativadoras dessas enzimas. Não é que eu não copiei, não. Anota aí, é importante, hein? Enzimas são o quê, professora? Eu não copiei essa parte, não. Não vou falar mais também, não. Ó, a gente tem as drogas, né, as medicações que agem nos receptores, ou elas podem ser agonistas ou antagonistas, que agem nos receptores. E as drogas que agem nas enzimas podem ser ativadoras ou inibidoras da atividade dessas enzimas. Ativador. Ou inibidoras. Beleza. Receptores. Não tô falando muito por causa do meu dente ainda, não cicatrizou, gente. Ah, é verdade. Tinha esquecido, você tinha arrancado dente. Mas tá certo? Tá tudo certo aí? Tá. Tô tomando antibiótico, mas mesmo assim ainda não tá cicatrizando ainda. Mas tem quanto tempo? Tem uma semana, né? Sim. Mas eu comecei a tomar agora o antibiótico porque o ibuprofeno tava me fazendo ter infecção de urina. Aí eu tive que trocar. Ah, entendi. Estava com ibuprofeno. Entendi. Rapidinho vai passar agora com antibiótico, uns 2, 3 dias. Bota gelo, sabe? Coisa gelada em cima dela.
Foi um espirro? Certo? Uhum. Alguma dúvida? Não. Fala alguma coisa aí, gente. Tem que. A gente tem meia hora ainda. Agora eu vou saber da Ana Vitória, que eu perguntei Mariana e perguntei a Edilene. O que a Ana Vitória vai fazer no carnaval? Oi? O que tu vai fazer no carnaval? Eu vou trabalhar. Pô, aí quebrou a paçoca. É, professora, farmácia não para. Caraca, você vai estar de plantão Eu na vou família. cuidar de neném. Ih, Edilene, acho que só Infelizmente, você vai na... trabalhar Só eu todo que vou pular dia. carnaval, é? Pare com isso. Tá Manda chovendo foto pra também, nós. gente. Ó, não vai pra rua, não. Não vai pra rua, tá chovendo, a dengue tá aí, usem repelente. É, pior que tá mesmo, viu? Tá feio o caso de dengue, tá um surto danado. Até eu comprei um ontem. Falei, vou passar um repelente. Tá dando, É, não. vocês viram a vacina da dengue? Não, Foi criada a vacina da dengue, já vai estar disponível no SUS, já tá disponível? para os grupos prioritários. Aí vai ser idosos e adolescentes de 12 até 14 anos, eu acho. Ah, vai ser igual o da Covid. Isso. Eu achei até curioso, né? Porque eu falei assim, nossa, adolescentes, por que não colocar em crianças, né? Porque geralmente o grupo de risco é criança e idoso, né? Igual da Covid. É. Aí eu estava vendo um pesquisador falando, né? O profissional lá que estuda, que a dengue, ela tem mais risco em um adolescente de 14 anos do que em uma criança. Tipo Nossa. assim, sério, você tem mais casos de dengue nessa idade, entendeu? Mas por que será, hein? Não sei. Eu não sei se é porque mãe protege mais o filho quando é neném, né? Não sei. Porque Às adolescente vezes deve ser algo relacionado ao organismo mesmo, porque é a época que a adolescência está tendo mais hormônio ou algo assim, né? Então, às vezes, o vírus ele pode se aproveitar disso. Pois é, eu achei muito curioso. Falei, nossa, eu não sabia disso, né? Também pode ser questão da imunidade também, que eles estão numa fase de desenvolvimento. E pode também, talvez, ser um pouco complicado nessa situação. É verdade. Eu pensei assim mais na exposição, né? Que geralmente adolescente vai para a rua e o pai não tem muito controle. Em casa os nenéns são mais cuidadinhos, né? Então pode ser isso tudo aí, eu não sei. Mas eu achei muito interessante. E aí parece que E geralmente também você pode ver que mãe sempre passa repelente no filho. quando Pode você é ser que novinho, mãe. Pô, agora, quando o jovem já está maior, ele já não tem todo esse cuidado ali. Né? Já é praticamente dono de si, né? Assim, para essas coisas. exatamente. E agora é época de dengue mesmo, né? Que é época de chuva. É. Volta no sul. E Nossa, aqui eu que moro perto de mata, tá sendo horrível esses mosquitaiatos. um monte de mosquito. E aí eu estava até conversando ontem com uma professora minha de inglês e tal, né? Ela está participando de um projeto que ela está entrevistando mulheres lá do Canadá. E aí ela falou assim, lá no Canadá não existe dengue. Ó. E realmente a dengue, ela é a gente fala que é uma doença endêmica, né? Ela é mais da região da Amazônia, mas vocês imaginam por que lá não tem muito a dengue? Porque lá não tem mata. Já ia falar, porque não deve ter mata. Porque as espécies de animal é diferente. Acho que é isso. Tem a questão disso aí, mas tem a questão também do calor, né? A dengue é uma doença tropical, então aquele povo lá que mora mais na neve, eles não têm determinados tipos de doença que a gente tem aqui. Por causa do mosquito também, às vezes lá não tem o vetor, né? Porque a dengue só passa se você tiver o Aedes aegypti. Ele
ele se contamina e contamina o ser humano. Então, é muito provável que lá eles não tenham o Aedes aegypti, né? Cada mata, cada ecossistema tem as suas próprias espécies, como a Mariana falou. Então, muito provavelmente, lá não tem o vetor, né? E eles não enfrentam isso, até porque também é um país muito mais gelado do que aqui, né? Tem toda a questão do clima, né? Que ajuda determinadas doenças, determinados vetores e tal. Porque Pode ela falar. se bloquear tem que estar quente, né? O calor, não é? Isso, tudo tem a ver, né? Até o ecossistema de lá deve ser totalmente diferente, os animais são totalmente diferentes, porque o clima lá é diferente. Então, a gente vê o urso, aqui a gente não vê o urso ele ia virar churrasco aqui nesse sol, né? A gente vê o são. Isso. Onça pintada só tem aqui na Amazônia, então varia muito da região do mundo, né? A questão do clima influencia os vetores, né? Que são os animais que carregam as doenças e influencia, consequentemente, as doenças. E aí eu achei engraçado, que ela falou assim, nossa, o povo lá do Canadá, tudo isso do Brasil, né? Que aqui é o posto das doenças, né? Aí eles vêm cá pesquisar a dengue aqui no Brasil. Falei, nossa, o Brasil é muito bom, hein? É usado até para isso. Isso. A gente fala de doença endêmica, por quê? É igual, por exemplo, a malária. Endêmica quer dizer que você já espera que determinada fase do ano você vai ter essas doenças. Então, chega o verão, a gente já pensa dengue. Porque a gente já tem na nossa cabeça que é esperado ter casos de dengue no verão. Então, é uma doença endêmica, quer dizer que naquela determinada época do ano já é normal que aconteça. Tipo a gripe. No inverno, a gente já espera que tenha um boom de gripe. Então, é uma doença endêmica que a gente já consegue associar a determinadas épocas do ano, né? E também, igual, por exemplo, específico de alguns locais, né? Igual, por exemplo, a malária, a gente vê muito mais lá na Amazônia. Então, assim, cada doença tem o seu comportamento específico de acordo com a época do ano e de acordo com o local que acontece também. Então, a malária a gente vê muito mais lá na região amazônica do que aqui no Espírito Santo, por exemplo, né? De pessoa daqui que se infectou aqui, né? Tem pessoas que estão lá, que se infectam lá, mas volta para cá e traz doenças para cá. Mas que se infecta aqui mesmo são poucas, né? Interessante. É isso. Vai ter vacina da dengue aí, se preparem. Aqui, ó, já tá. Mas é bom. Meu braço já tá até pronto aqui, moça. Vem cá. Mais alguma observação? Curiosidades? Querem contar alguma coisa? Professora, eu quero perguntar. Por Comecei. exemplo, eu fiz o curso de aplicação e na aula prática, eles, para achar a veia, né, aquela parte que acha a veia, eles puxaram meu sangue estava um pouco muito claro. E o professor falou que pode ser alguma hemoglobina baixa. É isso? Então, o que ele falou, hemoglobina, né? É porque, assim, a gente tem as hemácias, que são as células do sangue, que são aquelas bolinhas que a gente vê no microscópio, e a gente tem a hemoglobina, que é o pigmento das hemácias. O oxigênio que ele é carregado no nosso sangue, ele não se gruda à hemoglobina, ele precisa da hemoglobina para ser carregado. Então, é como se a hemoglobina fosse uma pastinha que ficasse ali em cima da hemácia, né? Aonde o oxigênio vai se grudar para a gente poder levar oxigênio até a pontinha do nosso dedo. E aí, a hemoglobina, além dessa função de transporte, ela também tem função de cor. Então, deve ser por causa disso, né? Você tem baixa hemoglobina, você tem uma pigmentação menor no seu sangue. Mas isso é ruim? Não, é só com o exame para saber isso, né? Ou pode ser nada. Mas, assim, claro como. Ruim foi o laudo que o médico me passou de vista. Isso sim, professora, deu mais de 5 médicos para mim olhar o meu olho, porque diz eles que atrás do meu olho tem umas veias no nervo que
estão muito inflamadas. Aí me passaram pro neurologista, um montão de médico. Meu Deus. Aí eu fico, que isso? Gente, Aí não isso que é ruim. Pois é, professora, eu também fiquei chocada. Eles falaram que eu sou um caso raro que acontece. Gente, eu sei de glaucoma, que é quando aumenta a pressão na vez do olho. Agora, questão disso daí, de inflamação, nunca tinha ouvido falar. Pois é, aí eles me perguntaram se eu tinha tireoide, se eu tinha isso. Aí eu falei que, tipo, eu não tenho tireoide. Porém, a minha mãe tem. Eu não sei se passa, mas a minha mãe teve quando a minha irmã nasceu, minha pequenininha. Mas aí eles falaram, ó, qualquer coisa que você sentir, se você começar a passar mal, você vai pro pronto-socorro urgente, que você não pode ficar assim. Uhum. Nossa, Até fiquei triste, professor, porque eu não estava esperando por isso. Eu ia ver um médico. E eles falaram que eu não tenho estigmatismo, que não é, e eu nem era para mim estar usando óculos. Mas por conta desse problema neuro no sistema nervoso, acho que é assim que se fala, eu tenho essa situação de dificuldade de ver. entendi. Não, mas aí, fazendo o acompanhamento certinho, vão ficar aí, pensar positivo. Tá? É, Qualquer coisa, você vai para um socorro, mesmo que seja uma coisa mínima, sabe? Para evitar. Vai dar sim, certo. Vai dar certo. vou na Tá? Vai na fé. Você entendeu, Ana Vitória, que eu te falei? Não tem como saber se é um problema só vendo a cor do seu sangue, sabe? Eu vou ter que marcar um médico para ver, porque também tem muito tempo que eu não faço uns exames, é bom fazer. É bom fazer de 6 em 6 meses, ver como é que tá o ferro no sangue, né? Todas essas coisas aí, para ver se tá Às faltando vezes pode ser isso. uma anemiazinha, né? Uhum. Tô nem perguntando. Silenciosa, né? Porque eu como verduras e frutas bem, sabe? Mas às vezes pode ser aquela silenciosa que desperta ali e não tem nenhuma coisa assim visível, né? Sabe, uma coisa interessante que você falou agora, questão, muitas vezes a gente come e a gente não absorve. Estava conversando com a nutricionista e ela falou que, porque tem a B12, né, vitamina B12, que é o ácido fólico, ela vem principalmente da carne. E aí, muitas vezes, você vê uma pessoa que come muita carne e tem a B12 baixa. Aí você fica, uai, mas eu tô comendo carne, como é que eu tô com a B12 baixa? Sim. Só que aí você vai ver, essa pessoa, ela não mastiga direito o alimento, então o intestino não consegue absorver totalmente a B12 que vem do que ela come. E aí gera essa, que a gente fala de hipovitaminose, né? Que é uma diminuição das vitaminas no corpo. Sim. Então, sim, pode ser, às vezes, problema Peguei essa para mim. Oi? Peguei essa para mim, de que eu nem sabia que tinha que mastigar direito. Assim, Menina, para. sim. O nosso dente, a nossa boca, né? A função é de triturar os alimentos para facilitar. Porque você tem aí, a sua célula é pequenininha, né? O espaço entre as células onde você absorve lá no seu intestino é pequenininho. Se você não quebra direito o alimento físico, as enzimas da boca não vão conseguir quebrar direito, consequentemente, você vai lá para o seu intestino e aí não vai conseguir absorver. E aí eu mastigo tudo errado também, porque a nutricionista falou que eu mastigo tudo errado, então, assim, eu tô com vocês, assim. Tá todo mundo no mesmo barco. Às vezes a gente, Então eu também mastigo tudo errado também. Tô nessa. não sei se você Principalmente as pessoas, né, que trabalham e só tem 10 minutinhos, 15 minutos, meia hora de almoço. O pessoal engole para poder descansar. tem igual a Ana Vitória que vai trabalhar aí no carnaval, poxa vida. Pois é, menina, tô quase metendo louco e sumindo no mapa, só aparecendo daqui 15 dias. Misericórdia! Polícia atrás de você para Se é achar. pra meter o louco, a gente tem que meter com estilo. Verdade. Se começou, tem que ir até o final. Mas assim, não fica pensando que você pode ter algum problema, não, tá? Não bota na cabeça, não.
É que às vezes pode ser, às vezes acaba sendo até psicológico. Não tem nada e você começa a sentir as coisas que o próprio psicológico começa a fazer você sentir que tem, né? Eu tô de fome, né? Pra ver seu sangue, é só olhar o sangue, não tem como você saber. Mas é bom fazer exame de sangue, assim, eles falam de 6 em 6 meses, né? Mas ninguém Sim. faz de 6 em 6 meses. Fazer de 1 em 1 ano, por aí. Nossa, chega, borbulhou, professora, na hora que puxou na seringa. Eu falei, meu Deus, Morreu. tô morrendo e não tô sabendo. Então tem tempo mesmo que você não tira sangue, né? Nem, menina, não. Tem uns quase 5 anos. Nossa Deus, Vitória. Mulher de Jesus Cristo. Tem que Gente, ver. eu não sou muito de ir no médico. Eu não passo mal quase nunca. É, O mas único problema que eu tenho é sinusite. tem que acompanhar. Mas, menina. Eu também tenho. Sinusite e rinite, cruz credo. Ah, Nossa, também tenho asite e tudo. A gente tem tudo asite, né? é herança de brasileiro isso. E agora, nessa chuvada aí que muda o tempo, já fica lá, você vizinha. Nossa, Só Jesus, gente. Mas Deus provê, Deus proverá. É isso aí. Mas não se preocupa com isso, não. Tá? tá bom. É isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Não. Meio ruim, porque não carregava direito. Eu falei uns negócios meio errados para vocês. Mas eu vou mandar os vídeos e vou mandar o slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar lá, tá? Tá bom. Tá bom, professora. Oi, e Ana Vitória, tu não fez atividade avaliativa, certo? Aham, Eu vou te passar uma atividade para você fazer, tá bom. para você me mandar. Joia? Beleza? Uhum, Vai ser diferente da prova. pode ser. Ai, tô preparando. Muito carinho e amor pro seu carnaval. Tem que ser com muito Eita, além de amor. trabalhar, vai fazer atividade no carnaval, Ana Vitória. É brinde? Eita. Comigo é Bota assim, o ó. capacete que lá vem pedrada. Bota mesmo, doido. Professora, eu tô guardando aqui as caixinhas. Tá cheio de caixinha aqui de remédio aqui, ó, do trabalho, hein? Menina, quando a gente fizer a aula de bula, eu vou te falar para você trazer. Para a gente ver as bulas desses medicamentos. Então, quando for assim, professora, se ela me avisa, acontece